Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 150 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje eu vou fazer uma leitura comentada para você do texto do newsletter que eu publiquei em sábado passado e que teve muita repercussão, muitos comentários. Alguns leitores mandaram para mim outros textos e vídeos até que acrescentavam e que confirmavam aquilo que eu estava dizendo. E o meu propósito aqui é justamente acrescentar mais informações, porque, por incrível que pareça, surgiram novos detalhes do que está acontecendo no mercado financeiro e como isso pode afetar você, sua carreira e seus negócios. Então, vamos lá. O título do texto é O Sinal Silencioso de Wall Street que os executivos brasileiros deveriam observar agora. E ele dizia o seguinte: em 10 de janeiro de 2026, eu escrevi sobre a importância de acompanhar sinais que podem antecipar uma crise econômica. Aliás, esse sempre é a minha preocupação. Você, como um executivo classe internacional, você deve se imaginar como capitão de um navio que está ali na ponte, e claro, você tem que cuidar de todas as coisas que dizem respeito à operação, mas você tem que estrategicamente olhar para o futuro, para evitar fazer com que o iceberg, que o seu navio bata em um iceberg. E para isso você precisa olhar longe, você precisa ver o iceberg antes que ele se torne uma ameaça, e você tenha tempo, portanto, de mover o navio. Na época, ou seja, em 10 de dezembro, 10 de janeiro, eu citei a queda das vendas de caminhões pesados nos Estados Unidos como um desses alertas. Eu gosto muito desse indicador, porque ele realmente ele me parece bastante confiável. Pois bem, de sábado, dia 14, agora de março, para hoje, dia 19, o ruído ficou mais alto. O que parecia um problema pontual virou uma sequência desconfortável de confirmações. E o que apareceu agora foi um movimento silencioso em Wall Street que poucos executivos brasileiros perceberam, mas deveriam. Alguns grandes gestores começaram a limitar saques de investidores em fundos de crédito privado. Isso aconteceu com nomes de peso: BlackRock, Morgan Stanley, Clifford, Blackstone, Blue Owl. Traduzindo, o investidor pede o dinheiro de volta e o gestor responde: pode sacar, mas não tudo. Já imaginou isso acontecendo com você? Você precisando tirar o dinheiro de um determinado fundo e você receber como notícia: olha, você não pode tirar tudo que tem aqui? Tecnicamente, isso pode ser permitido, mas quando vários fundos começam a fazer isso ao mesmo tempo, o assunto deixa de ser técnico e passa a ser sistêmico. É aí que o executivo prudente presta atenção. No sábado, ainda dava para vender a narrativa de que era apenas um problema isolado. Hoje, essa desculpa ficou mais fraca. Porque não é um caso, já é uma sequência. BlackRock restringindo resgates, Morgan Stanley restringindo resgates, Clifford restringindo resgates, Blackstone elevando o limite para assegurar saídas, Blue Owl vendendo ativos para devolver capital. E quando vários nomes grandes, e esses são nomes bem grandes, fazem coisas diferentes com o mesmo objetivo, ganhar tempo, o mercado deveria parar de chamar isso de coincidência. Crises financeiras raramente começam com um grande colapso na televisão. Aliás, esse é o ponto principal de todo esse trabalho que eu tenho feito aqui com vocês. É claro que aqui nós falamos também sobre como você liderar melhor, como você fazer a sua função de executivo, quer seja nas vendas, quer seja na operação ou na parte financeira, mas, para mim, a parte mais relevante no momento que você deve prestar atenção é a mudança severa no contexto econômico, geopolítico e financeiro que nós estamos. E essa mudança, em geral, a mídia tradicional, ela não pega, porque a mídia tradicional, ela dá as notícias do dia e ela nunca fala muito previamente sobre a tendência do que está acontecendo, ou quando fala já é tarde demais. Então, por isso, a minha preocupação de passar para você, em uma linguagem executiva, pragmática, a respeito do que está acontecendo, para que você possa enxergar e tomar as decisões mais apropriadas em função
do contexto. As crises começam com pequenos sinais de perda de confiança. Primeiro aparece um problema de liquidez. Aliás, todas as crises são de liquidez. Depois vem a reprecificação de risco. E só no final aparece a crise visível para o grande público. Foi assim em 1998, foi assim em 2007, foi assim em 2020. E o padrão continua sendo o mesmo. Nos últimos 15 anos, surgiu um mercado gigantesco chamado crédito privado. Então, aqui eu já vou entrar com algumas informações adicionais em relação ao texto de sábado. Então, se você leu o texto de sábado, isso aqui já é um acréscimo que eu coloquei aqui para falar com vocês. Em vez de empresas tomarem dinheiro diretamente de bancos, elas passaram a se financiar por meio de fundos. Esses fundos emprestam para empresas médias projetos mais arriscados ou operações que os bancos preferem evitar. Esse mercado explodiu depois de 2008, e isso é muito importante. Depois da crise de 2008, a regulação apertou os bancos, só que o risco não desapareceu, ele apenas mudou de endereço. Saiu de parte do sistema bancário tradicional e foi para estruturas menos transparentes. Fundos, seguradoras, gestoras afiliadas, veículos complexos, ou seja, o sistema não ficou necessariamente mais seguro, ele ficou mais difícil de enxergar. Aqui está o problema central. Esses fundos investem em ativos pouco líquidos. São empréstimos que não podem ser vendidos rapidamente, sem desconto, sem estresse, sem destruir preços. Então, quando tudo vai bem, parece maravilhoso. Rentabilidade bonita, relatório bonito, apresentação bonita, mas quando muita gente quer sacar ao mesmo tempo, descobre que a liquidez era bonita só no PowerPoint. E de sábado para cá, surgiu outro detalhe relevante. Os bancos começaram a agir como se soubessem de algo que o investidor comum ainda não precificou totalmente. O JP Morgan, por exemplo, remarcou para baixo alguns empréstimos ligados a fundos de crédito privado, principalmente com exposição ao setor de software. Isso importa muito, porque quando um banco grande revê garantias e aperta a torneira, ele está dizendo, sem dizer, eu não confio mais tanto assim nessa história. E aqui há um ponto especialmente relevante, principalmente quando a gente pensa nas empresas de software como sendo o elo que há com essa tecnologia de inteligência artificial. Parte importante desses portfólios está exposta a software, tecnologia e empresas pressionadas por inteligência artificial. Ou seja, o problema não é só financeiro, é estratégico, é operacional, é setorial. O colateral de ontem pode já não valer o que prometia valer amanhã. Historiadores do sistema financeiro observam alguns sinais recorrentes antes de grandes crises: expansão excessiva de crédito, mercados financeiros pouco regulados, crescendo rápido demais, dependência de dívidas baratas, fundos limitando saques, bancos reduzindo crédito, aumento repentino dos spreads de risco e necessidade de algum tipo de intervenção dos bancos centrais. Nem sempre todos aparecem, mas quando vários surgem ao mesmo tempo, o executivo prudente deixa de ignorar. Bom, o que isso tem a ver com a sua carreira? Agora vem o ponto central. Executivos costumam pensar em estratégia, mercado, produto, inovação, e claro que tudo isso importa. Mas o destino de muitas empresas não é decidido só por aí. Ele é decidido na liquidez do sistema financeiro. Empresas raramente quebram por falta de estratégia. Elas quebram por falta de financiamento. Se o crédito fica mais caro ou escasso, projetos são cancelados, fusões e aquisições desaparecem, empresas alavancadas entram em dificuldade, setores inteiros passam por consolidação e carreiras mudam de direção. E o Brasil já sentiu isso. E aqui está o ponto que torna essa conversa ainda mais importante para nós. Repetindo, isso já começou a aparecer no Brasil. Segundo o levantamento citado pelo Brasil Journal, em uma amostra com 243 fundos multimercado, 80% tiveram desempenho negativo em março, agora nesse mês, até o dia 17. Na média, a perda foi de 1,7% neste mês. 44 fundos caíram mais de 3%,
e alguns passaram de 10% de perda. O mais interessante é a explicação. Quando o mercado local começou a ficar mais otimista, principalmente com fluxo estrangeiro vindo para o Brasil, a guerra mudou tudo. O petróleo disparou, os preços dos ativos sofreram e, nas palavras de um gestor, os hedges pararam de funcionar. E isso é muito sério. Porque quando o hedge falha, o gestor vende o que consegue vender. Não necessariamente o pior ativo, mas o ativo mais líquido. E é assim que um problema internacional vira uma onda de estresse no mercado local. É claro que numa mídia tradicional, como é o caso do Brasil Journal, sempre a explicação vai para um lado do que é visível, na geopolítica e tudo mais. Mas todas as crises, elas começam no sistema financeiro internacional. Elas são geradas hoje, principalmente, por esse complexo sistema criado a partir de 1913, que é controlado por bancos centrais e que, pela própria natureza da moeda fiduciária, gera crises recorrentes. Você já assistiu a episódios passados e a conversas anteriores, você também vai entender melhor essa situação. Para você que não está acostumado a vir aqui no nosso canal, e fica o convite para que você venha mais vezes, nós temos uma sessão que ocorre no final aqui do vídeo, que se chama Conversa Controversa. Essa sessão ela não é aberta ao público, você tem que se inscrever aqui no meu canal, tem um link aqui embaixo para você se inscrever, onde eu falo dos temas um pouco mais polêmicos ou que nós colocamos ideias que nós não queremos deixar aberta para as pessoas nas plataformas mais tradicionais. Então, se você quer conhecer essas ideias e informações mais polêmicas, e que provavelmente eu só vou abrir nas plataformas maiores no futuro, fica o convite para você se inscrever no nosso canal e ter acesso não apenas à conversa controversa deste episódio, mas de todos os demais, os anteriores 149 episódios. Liquidez. Quando o mercado trava? No Brasil, as taxas de juros futuras subiram e o mercado de títulos ficou disfuncional, sem referência clara de preço, sem profundidade suficiente, sem liquidez natural, a ponto de o Tesouro Nacional fazer sucessivos leilões de recompra de títulos pré-fixados e atrelados à inflação, para devolver liquidez ao mercado. E esse é o ponto central. Quando a autoridade pública precisa entrar para estruturar a negociação normal dos ativos, é porque o mercado deixou de funcionar direito sozinho. E a lição aqui para qualquer executivo é simples. Liquidez parece abundante até o dia que desaparece. E quando desaparece, até ativos teoricamente defensivos passam a operar sem preço de referência. É como se você, aliás, se você fizer esse teste hoje, você pode ver a diferença de preços de produtos que você compra normalmente para o seu dia a dia, pão, açúcar, café, e ver o preço, por exemplo, num site como o Mercado Livre ou no Sam's Club, e você vai ver a enorme diferença de preço que está acontecendo nesses produtos. Então, imagine essa diferença nos ativos financeiros. É isso que está acontecendo no mercado, ou seja, perdeu-se a referência. Detalhe, para quem acompanha nosso trabalho, enquanto usarmos reservas fiduciárias, nunca você vai ter uma referência de preço confiável. Falando um pouco sobre a atuação oficial, ou a necessidade dela. Em um ambiente assim, o sistema passa a depender mais da atuação das autoridades. No caso brasileiro, o Tesouro atuou de forma direta para devolver liquidez. Aliás, é só isso que eles sabem fazer, né? Dar dinheiro de graça para as pessoas. E, ao mesmo tempo, de graça, porque ele nunca fala que o dinheiro que ele dá de graça para essas operações é o que você tem que pagar depois no imposto de renda e nos outros tributos, ou seja, cai no bolso de alguns, mas a conta vai para todos os brasileiros. E, ao mesmo tempo, o mercado passou a olhar ainda mais para o Banco Central como âncora de estabilidade. Banco Central, âncora de estabilidade. No momento em que guerra, inflação, câmbio, juros e confiança começaram a se misturar, ou seja, aquilo que parecia um problema de gestor de fundo rapidamente virou um problema de funcionamento do mercado. E quando o funcionamento do mercado entra em questão, isso deixa de ser tema de trader, vira tema de conselho de administração. Aliás, se deixassem o mercado funcionar, essas crises seriam muito menos duradouras, poderiam ser até mais profundas, mas elas fariam uma reestruturação dos preços dos ativos rapidamente, eles seriam recomprados por quem estaria em melhores condições e deixaria com que o mercado se recuperasse. Mas como os bancos centrais têm um poder gigantesco, avassalador, nunca visto na história do mundo,
eles conseguem frear essas crises, mas o que eles fazem é tornar a crise cada vez maior até um dia que eles provavelmente não vão conseguir controlar mais nada, se é que um dia controlaram. Executivos experientes sabem que ciclos econômicos criam riscos, mas também criam oportunidades. Mas cuidado com os clichês. Por vezes, as oportunidades em momento de crise sistêmica exigem uma experiência que você não tem. Portanto, por vezes, a única saída é sobreviver até a poeira baixar. Então, estou muito cuidado com essa ideia de que toda crise gera oportunidade, apesar de eu colocar isso nos meus textos também, mas é para você compreender a gravidade dessa crise atual. Você precisa de muita experiência, precisa saber o que está fazendo, e, portanto, eu sempre recomendo, num momento como esse, você conversar com executivos que já passaram por crises anteriores, para você saber como lidar com o que está acontecendo. Então, o que fazer? Primeiro, entender a estrutura financeira da própria empresa. Quanto da dívida depende de refinanciamento? Qual é o prazo médio da dívida? Quanto tempo o negócio aguenta se o crédito apertar? 12 meses? 12 meses? Menos? Mais? Quem sabe responder isso vira mais valioso para o conselho. Segundo, observar quais setores dependem mais de crédito: imobiliário, private equity, tecnologia altamente alavancada, empresas de crescimento acelerado. Todos esses setores sofrem mais quando o dinheiro deixa de ser fácil. Por isso que eu sempre falei aqui nos últimos meses sobre a minha preocupação com toda essa dinheirama que tem ido para empresas investindo em inteligência artificial ou no seu suporte. A conta, para mim, não fecha. Terceiro, fortalecer a reputação como gestor de crise. Isso é importante para a sua carreira. Você não pode ser um gestor que só sabe gerir a empresa quando tem dinheiro. Você precisa aprender a gerir a empresa quando o dinheiro está escasso. Porque é nos momentos difíceis que aparecem os verdadeiros executivos. Em tempos de abundância, quase todo mundo parece competente. Em tempos de escassez, aparece quem sabe preservar caixa, renegociar, cortar, reorganizar e sobreviver. E aqui há um paradoxo importante. Grandes fortunas empresariais costumam nascer quando ativos bons ficam baratos, porque seus donos ficaram frágeis financeiramente. Foi assim depois de 1998, foi assim depois de 2008 e foi assim depois de 2020. Quem preserva a caixa atravessa melhor e compra melhor. É por isso que já há vários meses eu tenho dito a você que, ao ingressar nessa crise, ganha quem tem o caixa mais elevado. Então, por isso eu falava para você antecipar recebimentos e fazer com que o caixa da empresa entrasse nessa crise o mais alto possível. Talvez nada de sistêmico aconteça. Talvez os bancos centrais consigam mais uma vez amortecer tudo. Talvez seja apenas um ajuste desconfortável, mas executivos prudentes não vivem de talvez. Eles prestam atenção quando o sistema começa a mandar sinais discretos. E o sinal agora é claro: o dinheiro ficou mais nervoso, e quando o dinheiro fica nervoso, as carreiras também deveriam ficar. Se o sistema financeiro estiver entrando em uma nova fase de restrição de crédito, sua empresa está preparada? E mais importante ainda, sua carreira está posicionada para este novo ciclo? Porque liberdade executiva não nasce de previsão perfeita, nasce de caixa, margem de manobra, de credibilidade e de lucidez. Conte comigo para isso e vamos em frente. Pessoal, agora eu vou entrar na conversa controversa e eu vou falar sobre algo que, às vezes, em mídias tradicionais não se fala, que é sobre como que a legislação americana permite, aos Estados Unidos esconderem sua contabilidade por questões de segurança nacional. E como, claro, isso torna o cenário ainda mais complexo. Também vamos falar sobre qual é o produto mais exportado dos Estados Unidos nos últimos 2 meses, revela uma mudança fundamental do sistema financeiro internacional. Então, tem um produto que foi o produto mais exportado pelos Estados Unidos nos últimos 2 meses e que revela uma importante mudança no sistema financeiro. E para você que fica por aqui, meu muito obrigado por sua audiência. Conto com você na semana que vem, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E agora, na conversa controversa, eu começo falando sobre a surpreendente notícia do produto mais exportado pelos Estados Unidos nos últimos 2 meses.